Era uma noite escura e nevoenta, daquelas em que o vento sussurra segredos macabros, e as sombras dançam ao som do desconhecido. Em um vilarejo isolado, cercado por uma floresta densa, morava uma jovem chamada Eliza. Desde criança, ela ouvia histórias sobre o espírito da Fenda, uma entidade sombria que assombrava os arredores da região. Contavam que o espírito surgia das profundezas de uma fenda misteriosa, que se abria apenas em noites como aquela, sedento por almas inocentes. Eliza, apesar de seu medo, sempre fora curiosa, e aquela noite sombria despertou nela um desejo incontrolável de desvendar o mistério que envolvia o espírito da Fenda. Com o coração batendo descompassado, ela decidiu se aventurar na floresta escura, em direção à fenda proibida. Os galhos retorcidos das árvores pareciam sussurrar advertências, enquanto ela avançava pelo caminho estreito e enevoado. Ao chegar no local, Eliza sentiu um arrepio percorrer sua espinha, ao avistar a fenda sinistra diante de si. Uma névoa espectral pairava sobre a abertura escura, como se a própria atmosfera estivesse impregnada de terror. Ela hesitou por um instante, mas a coragem a impeliu adiante, e ela adentrou na fenda, mergulhando em um mundo desconhecido e arrepiante. O interior da fenda era como um labirinto de pedra, iluminado apenas por uma luz fraca e espectral que tremeluzia ao longe. Eliza sentia-se perdida, envolta por um silêncio sufocante que parecia prenunciar o perigo iminente. Passos ecoavam ao redor dela, mas quando se virava, não havia ninguém à vista. Em meio à escuridão, Eliza avistou uma figura fantasmagórica se materializando à sua frente. O espírito da fenda emergiu das sombras, um espectro pálido e sinistro envolto em mantos negros. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e seu sorriso era mais gélido do que qualquer vento de inverno. Quem ousa perturbar a morada do espírito da fenda? Sua voz ecoou como um sussurro gelado. Eliza engoliu em seco, mas sua curiosidade superou o medo. Com a voz trêmula, ela perguntou ao espectro o motivo de sua presença ali. O espírito da fenda contou-lhe uma história macabra, de um antigo pacto selado com sangue e sombras, de almas aprisionadas em um limbo de tormento eterno. A jovem sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras, mas algo despertou dentro dela, uma determinação feroz de desvendar os segredos proibidos que a fenda escondia. O espírito da fenda, vendo a chama da coragem brilhar nos olhos de Eliza, propôs-lhe um desafio: enfrentar os horrores da fenda e descobrir a verdade por trás da sua existência. Sem hesitar, Eliza aceitou o desafio, adentrando ainda mais nas entranhas sombrias da fenda maldita. Caminhando por corredores estreitos e câmaras cobertas de ruínas antigas, ela sentia as presenças sinistras que a observavam de todos os lados. Fantasmas lamentavam suas desgraças, sombras dançavam ao redor dela, e o silêncio da morte pairava como um manto funesto sobre aquele lugar perdido. Cada passo de Eliza era um mergulho mais profundo no abismo do terror. Criaturas indizíveis rastejavam pelas paredes, gemidos ecoavam nos corredores, e a sensação de estar sendo seguida por olhos famintos tornava-se insuportável. Mas a jovem não recuava, pois seu desejo de desvendar o mistério da fenda era mais forte do que qualquer medo que a assolava. Finalmente, após horas que pareciam uma eternidade, Eliza chegou a uma câmara secreta, iluminada por tochas tremeluzentes. No centro da sala jazia um altar antigo, rodeado por inscrições antigas e símbolos arcanos. O espírito da fenda aguardava no altar, sua presença imponente dominando o ambiente sombrio. O tempo chegou, jovem intrépida, de revelar o segredo que tanto anseia conhecer. Disse o espectro com sua voz sussurrante. Eliza prendeu a respiração, esperando pela revelação que poderia mudar tudo o que ela pensava sobre o mundo e o sobrenatural. O espírito da fenda contou-lhe a história proibida, de um antigo ritual de invocação, que deu origem à fenda amaldiçoada. Uma sacerdotisa ambiciosa, sedenta por poder e imortalidade, selou um pacto com entidades sombrias, para abrir a fenda entre os mundos, atraindo almas inocentes, para alimentar sua sede de poder. Chocada com a revelação, Eliza sentiu o peso da verdade sobre seus ombros. O espírito da fenda ofereceu-lhe uma escolha: partir e esquecer o que descobrira, ou tornar-se uma guardiã da fenda, eternamente vigiando seu segredo e protegendo o mundo dos horrores que lá habitavam. Após uma longa reflexão, Eliza decidiu aceitar o destino que lhe fora imposto.
Ela se tornaria a guardiã da fenda, mantendo viva a chama da verdade, para que futuras gerações soubessem dos perigos ocultos nas sombras. O espírito da fenda sorriu, um sorriso melancólico e aprovador, enquanto Eliza assumia seu novo papel com resignação e coragem. E assim, a jovem se tornou a guardiã da fenda, vigiando o segredo proibido e protegendo o mundo dos horrores que se escondiam nas profundezas daquela brecha entre os mundos. À noite, seu vulto solitário podia ser avistado nas proximidades da fenda, uma figura enigmática e sombria, que mantinha acesa a chama da verdade, mesmo que isso significasse viver para sempre na penumbra do terror. E assim, a lenda do espírito da fenda e da guardiã perdurou pelos séculos, ecoando como um aviso sombrio para os curiosos que ousassem desafiar os limites do sobrenatural e despertar os espíritos adormecidos que habitavam as fendas entre os mundos conhecidos. Uma noite, enquanto a guardiã vigiava a fenda, percebeu um movimento suspeito nas sombras. Seus sentidos aguçados captaram um leve sussurro no ar, um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Com sua lanterna em mãos, a jovem se aproximou com cautela, os olhos atentos buscando por qualquer sinal de intrusos. Então, diante dela, surgiu uma figura envolta em um manto escuro, os olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Era um ser de outro mundo, um ser que não pertencia àquele lugar, um intruso na fronteira entre os mundos. A guardiã ergueu a lanterna, iluminando o rosto da criatura, e viu a expressão de curiosidade e desafio refletida em seus olhos. "Quem és tu e o que procuras aqui?" questionou a guardiã, sua voz firme ecoando na noite silenciosa. O ser sorriu de forma enigmática, sua voz sussurrante como o vento entre as fendas do tempo. "Sou um viajante perdido, em busca de respostas que só a fenda pode revelar. Quero desvendar os segredos ocultos nas entranhas do universo, mesmo que isso signifique desafiar a própria guardiã." A jovem guardiã sentiu um arrepio de desconfiança percorrer sua espinha. Aquelas palavras soavam como um aviso, um presságio sombrio do perigo que se ocultava naquele encontro inesperado. Mas, ela também sentiu uma pontada de compaixão pelo ser perdido, pela sede de conhecimento que o consumia. Os segredos da fenda são perigosos e proibidos. Aqueles que se aventuram sem respeitar as regras, podem despertar horrores inimagináveis e desencadear a ira dos espíritos antigos que habitam este lugar, advertiu a guardiã, erguendo sua lanterna mais alto. O viajante misterioso considerou suas palavras por um momento, seus olhos brilhando com uma determinação inabalável. "Estou disposto a correr esse risco, guardiã, pois a busca pelo conhecimento é o que me move, mesmo que isso me conduza às profundezas do abismo." A jovem guardiã ponderou por um instante, o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela sabia que a decisão que tomava naquela noite poderia mudar o curso dos eventos de forma irreversível. Mas, ao mesmo tempo, algo no olhar do viajante despertou uma centelha de empatia em seu coração. Ela decidira guiar o intruso pelos caminhos perigosos da fenda, na esperança de que pudesse protegê-lo dos perigos iminentes que ali se ocultavam. "Se realmente estás determinado a prosseguir, irás precisar da minha orientação e proteção. A fenda não perdoa os imprudentes, mas talvez haja esperança de encontrar as respostas que buscas, desde que sigamos juntos e com cautela", declarou a guardiã, firmando seu compromisso. O viajante assentiu, agradecido pela oferta de ajuda, e assim os dois seguiram adiante, adentrando as entranhas escuras da fenda, onde somente os corajosos ou insensatos ousavam penetrar. A luz da lanterna da guardiã iluminava o caminho à frente, revelando símbolos antigos e inscrições misteriosas nas paredes de pedra que os cercavam. A cada passo, o ar ao redor parecia vibrar com uma energia ancestral, como se os espíritos adormecidos estivessem despertando diante da presença intrusa. O viajante parecia fascinado, seus olhos brilhando com a excitação do desconhecido, enquanto a guardiã permanecia vigilante, atenta a qualquer indício de perigo iminente. De repente, um rugido ecoou pelas entranhas da fenda, fazendo o chão tremer sob seus pés. A guardiã empunhou sua lanterna com firmeza, preparada para o confronto que sabia ser inevitável. Surgiram sombras sinistras, contorcendo-se nas paredes, revelando uma presença maligna que se erguia das profundezas esquecidas. O viajante recuou, temeroso diante da ameaça iminente, mas a guardiã permaneceu inabalável, sua determinação inquebrável diante do perigo.
Com um grito de desafio, ela enfrentou as sombras que avançavam, sua lanterna irradiando uma luz brilhante, que parecia repelir o mal que se aproximava. A batalha foi épica, os gritos ecoando pelas câmaras escuras, enquanto a guardiã e o viajante lutavam lado a lado contra as forças sombrias que buscavam devorá-los. O fogo da determinação ardia em seus corações, alimentando sua coragem diante da adversidade implacável. E finalmente, com um último golpe certeiro, as sombras foram dissipadas, o rugido da fenda se acalmou, e a paz retornou às entranhas escuras da fronteira entre os mundos. O viajante olhou para a guardiã com gratidão em seus olhos, reconhecendo a bravura e sacrifício que ela demonstrara naquela noite fatídica. Guardiã, tu és mais corajosa do que qualquer ser que tenha encontrado em minhas viagens pelos universos. A tua dedicação ao dever e à proteção deste lugar sagrado é digna de admiração e respeito, proferiu o viajante, curvando-se em sinal de reverência. A guardiã sorriu, o peso do dever cumprido se dissipando à medida que a luz da aurora começava a brilhar pelas aberturas da fenda. Ela sabia que a paz era temporária, e que novos desafios surgiriam no horizonte, mas naquele momento, sentia-se em paz consigo mesma, e com o mundo que protegia. E assim, a guardiã e o viajante retornaram à entrada da fenda, prontos para enfrentar o que o destino reservava para eles. A lenda do espírito da fenda e da guardiã perduraria, ecoando como um aviso sombrio para os curiosos, mas também como uma inspiração para aqueles que ousavam desafiar os limites do desconhecido e proteger os segredos que guardavam a fronteira entre os mundos conhecidos. A guardiã e o viajante pararam diante da imponente entrada da fenda. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu com tons quentes de laranja e rosa. O ar fresco da manhã acariciava seus rostos, enquanto observavam a paisagem ao redor, a tranquilidade daquele momento sereno contrastando com as batalhas que haviam enfrentado. A guardiã ergueu a mão e tocou a superfície reluzente da fenda, sentindo a energia pulsante que emanava dali. Ela sabia que aquele era apenas o começo de sua jornada, que novos desafios aguardavam do outro lado. Mas a certeza de que estava cumprindo seu propósito a impelia a seguir em frente, com coragem e determinação. O viajante olhou para a guardiã com admiração em seus olhos, reconhecendo a força e a sabedoria que ela possuía. Juntos, haviam enfrentado perigos inimagináveis, desafiado a própria essência da escuridão que ameaçava consumir o mundo. E agora, ali estavam, prontos para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse. O que virá a seguir, guardiã? O viajante perguntou, sua voz carregada de expectativa e curiosidade. A guardiã sorriu, sua expressão serena e determinada. O futuro é incerto, meu amigo, mas uma coisa é certa: enquanto tivermos um ao outro, poderemos superar qualquer desafio que surgir em nosso caminho. Com um aceno de cabeça mútuo, eles adentraram a fenda, deixando para trás o mundo conhecido, e se aventurando no desconhecido. A escuridão da passagem se fechou atrás deles, engolindo a luz da aurora e mergulhando-os em um reino de sombras e mistérios. A cada passo que davam, a sensação de que estavam cruzando os limites entre realidades distintas se intensificava. O ar era carregado de uma energia estranha, vibrante e quase tangível. A guardiã sentia seu coração acelerar, não por medo, mas pela excitação da aventura que se desenrolava diante deles. E então, finalmente, emergiram do outro lado da fenda. Diante deles se estendia um cenário deslumbrante, um mundo de beleza selvagem e misteriosa. As cores eram mais vívidas, os sons mais nítidos, e a própria atmosfera pulsava com vida. A guardiã olhou ao redor, maravilhada com a paisagem que se descortinava diante de seus olhos. Montanhas majestosas erguiam-se ao longe, cobertas de neve reluzente, enquanto florestas exuberantes se estendiam até onde a vista podia alcançar. Criaturas estranhas e fascinantes cruzavam seus caminhos, olhares curiosos voltados para os recém-chegados. Este mundo é incrível, murmurou o viajante, seus olhos brilhando de admiração. A guardiã assentiu, sentindo uma gratidão profunda por ter a oportunidade de explorar aquele lugar extraordinário. Ela sabia que sua jornada estava longe de terminar, que novos desafios surgiriam à medida que avançavam por aquela terra desconhecida. E assim, a guardiã e o viajante seguiram em frente, unidos pela amizade e pela determinação de proteger os segredos que guardavam a fronteira entre os mundos conhecidos.
A lenda do espírito da Fenda e da Guardiã perduraria, ecoando como um testemunho da coragem e da dedicação daqueles que se aventuravam para além dos limites do que era familiar. A aurora continuava a brilhar no céu, iluminando seu caminho com uma luz dourada e revigorante. E, mesmo diante dos desafios que ainda estavam por vir, a Guardiã sorriu, sabendo que estava exatamente onde precisava estar, ao lado de seu fiel companheiro, pronta para enfrentar o que quer que o destino reservasse para eles.